Todo-Poderoso, Criador do mais alto céu. Nesse momento, ó Pai, que vamos iniciar esse culto, queremos te pedir que o Senhor venha, que essas orações, ó Pai, venham intercessória pelas nossas famílias, pela família de cada um. Amém. Que passa por problema, pela saúde física, pela saúde espiritual. Sim, Deus. Que cada um possa estar nesse momento, ó Pai, cada família possa estar agraciado com o teu poder, com a tua Amém, glória, Deus. com o teu manto de justiça, Senhor. Amém. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha estabelecer também a cura para aqueles que estão enfermos. Amém. Eu também, ó Pai, estou passando por dificuldade, por muita dor, mas que o Senhor venha estar com cada um de nós, resolvendo o problema de cada um conforme a tua vontade. Amém. Tu sabe, ó Pai, que as famílias que estão aí, alguns estão passando por dificuldade financeira, outros por drogas, envolvidos em drogas, outros envolvidos na prostituição. E muitas vezes, ó Pai, o inimigo tem agarrado essas famílias para que não possam, em nenhum momento, chegarem a Ti. Mas que o Senhor abra, Senhor, uma porta para que eles possam entrar. Amém, eles possam sentir a porta, essa porta aberta. Sim, e possam acertar essa porta que é estreita, mas que o Senhor está clamando de mão estendida para que cada um deles possam tomar uma decisão. Amém. Esteja com cada um dos seus filhos. Esteja com esse culto, que nesse momento, com o estudo da Tua Palavra, que venha de encontro à nossa mente e ao nosso coração e possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Louvado. Bom dia, Douglas. Rapaz, o senhor está bonito, parece um deputado. Bom dia, Davi. Com você. Bom dia, então sejam todos bem-vindos na presença de Deus. Temos aí até o momento 28 conexões. Então agora vamos para o momento de estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aí chegando na metade do livro de Marcos. Estamos aprendendo coisas maravilhosas todos os dias. E hoje nós chegamos aqui na lição do domingo, 11 de agosto, vendo claramente. Vendo claramente. E aí nós chegamos aqui em Marcos 8. Marcos 8, do 22 ao 30. E conta aqui a história, uma das histórias mais curiosas. Uma das curas mais inusitadas de Jesus. E por quê? Porque essa foi a única cura que Jesus curou parcelado. Jesus fez uma parte e depois fez uma outra parcela, uma outra etapa dessa cura. Olha como foi. Marcos 8, do 22 em diante. Então chegaram a Betsaida, e trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então veja só, essa é uma das curas mais estranhas, porque parece que Jesus, aos olhos das pessoas, parece que Jesus não teve poder suficiente para curar aquele cego de uma vez. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus curou o homem duas vezes? Ele não poderia ter curado de uma vez só? Acontece o seguinte: esse milagre ele está acontecendo aí na metade do livro de Marcos, num ponto crucial para o restante da história. Esse formato de cura que Jesus fez aqui era uma parábola para o que ele estava fazendo em relação aos discípulos. Essa seção do livro de Marcos ela começa com a cura de um cego e termina com a cura de um cego.
E Jesus estava lidando ali com o discipulado, com o tratamento ali com seus discípulos, fazendo eles entenderem o propósito da sua missão e aonde é que ele ia levar, o ministério dele, para onde é que ele iria levar, que era para a cruz. Então ele estava lidando com o fato de que ele estava querendo abrir os olhos dos discípulos. Então aquilo era uma parábola para a mente dos discípulos. Os discípulos precisavam entender o ministério de Jesus. Então Jesus estava tentando abrir os olhos deles pouco a pouco. Então essa cura aqui, ela é uma parábola do que Jesus estava querendo fazer com os discípulos. Bem? Então por isso Jesus curou o cego dessa maneira. Então Jesus estava querendo ensinar aos discípulos que todo aquele seu ministério ia terminar em sua morte. E depois, logo, consequentemente, na sua ressurreição. E aí, veja que Jesus teve, logo depois dessa cura desse cego, Jesus disse para ele não entrar na aldeia. Ou seja, para ele não voltar para a aldeia, porque quando ele chegasse na aldeia, talvez as pessoas já iam reconhecer que ele era cego antes e que tinha sido curado. Ia todo mundo sair da aldeia para ir atrás de Jesus e ia causar um alvoroço, um rebuliço. Então ia dar uma certa confusão. Então Jesus disse, vá para casa, diretamente vá para casa e não vá direto para a aldeia. Então Jesus não queria que houvesse ali uma confusão, um alarde. Agora olha aí a história seguinte, do verso 27 ao 30. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Em outros evangelhos diz assim, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora olha o verso 30. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Imagine que os discípulos e as pessoas que estavam em volta de Jesus sempre acharam estranho Jesus nunca afirmar publicamente, olha, eu sou o Messias. Acho que muita gente achava estranho o fato de Jesus não se declarar publicamente. Veja que a primeira pessoa, uma das únicas pessoas que Jesus afirmou, eu sou o Messias, foi para quem? Foi para a mulher samaritana, uma mulher estrangeira, uma mulher de outro lugar, que não era do povo de Israel. Foi para ela que Jesus disse, eu sou o Messias. Jesus não chegava nos lugares dizendo, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu vim para libertar vocês. Ele não chegava dizendo isso. Agora, por que Jesus fez essa pergunta para os discípulos? Porque os professores, os rabis do tempo da Bíblia, do tempo do povo de Israel, eles gostavam de fazer perguntas. Na verdade, os judeus, eles tinham esse costume de fazer uma pergunta em cima da outra. Eles respondiam uma pergunta com outra pergunta. Eles gostavam de fazer assim. Então Jesus tinha esse hábito, os professores tinham esse hábito de fazer perguntas. Agora, por que essa parte do livro de Marcos é a parte decisiva? Por 3 razões. Primeiro, porque Jesus perguntou sobre a sua identidade, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Quem vocês acham que eu sou? Quem o povo acha que eu sou e quem vocês que estão me seguindo, que estão comigo desde o começo, quem vocês acham que eu sou? Então essa foi uma coisa muito importante. Depois de todo aquele tempo andando com Jesus, quem os discípulos achavam que ele era? Cada discípulo achava que Jesus era uma coisa diferente. Tinham visões diferentes. Tinham visões diferentes acerca dele. Então, é isso. E aí a segunda coisa. Pedro foi a primeira pessoa que não era possuída por demônios a reconhecer que Jesus era o Messias. Porque até então, nas histórias que a gente viu, as únicas pessoas que declararam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, que ele era o Messias, tinham sido alguns endemoniados que Jesus tinha curado. Ali no momento da possessão, os demônios afirmaram, olha, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus vivo. E nenhuma pessoa em sã consciência tinha dito isso até então, só Pedro, até nesse momento. Então, por que Jesus disse aos discípulos para não revelar a ninguém que ele era o Messias? Por que Jesus mantinha esse segredo? Porque a visão das pessoas
quem era o Messias naquela época era uma visão distorcida. Todo mundo achava que o Messias ele tem aquela conotação política, que ia libertar o povo de Israel das mãos de Roma. Então por isso Jesus não se anunciava dessa maneira, porque a visão que as pessoas tinham do Messias era essa visão errada. Então Jesus ele tinha uma missão diferente. Não libertar as pessoas do poder dos romanos, mas libertar as pessoas e libertar todos nós do poder do pecado. E a missão de Jesus, o ministério de Jesus era esse. Era ensinar a colocar na cabeça das pessoas que o verdadeiro problema, que o verdadeiro vilão na nossa vida é o pecado. Os impérios, o Império Romano, tudo aquilo que estava afligindo eles naquela época, um dia aquilo ia passar. Mas o pecado, ele assola cada pessoa, ele assola a humanidade. Então Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. E quando ele voltar, ele vem para nos libertar da presença do pecado em nossa vida. Amém. Amém? Então, essa é a missão de Jesus. É isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos, e é isso que ele vem tentando ensinar para nós hoje. Ele vem para limpar a nossa cegueira completamente e também para nos libertar do poder do pecado. Amém. E um dia da presença do pecado. Amém? Então vamos orar para a gente ir para a segunda parte do estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra, por essas histórias maravilhosas, que às vezes as histórias são curtas, mas que têm lições duradouras para a nossa vida. Sim, Deus. Agora pedimos a Tua unção, a Tua direção para a segunda parte do estudo de hoje, do livro Serviço Cristão, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém.